Oi gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as leituras que eu fiz em 2022. Eu consegui ler 45 livros, mas eu não vou comentar sobre todos, porque bem assim, além dos 45, eu acho que teve 2 que eu abandonei, então tipo esses aí que eu abandonei eu não vou comentar, porque eu acho que não vale a pena. Teve uns outros 2 ou 3 que eu não gostei muito, então eu vou deixar de fora alguns e os que eu li como séries, eu vou comentar eles como um todo, sabe? Tipo, não vou ficar comentando o livro 1, o livro 2, o livro 3, porque eu acho que não faz muito sentido. E eu li várias séries, então eu acho que é melhor fazer tipo, um compilado sobre eles do que ficar falando sobre cada um individualmente. Mas antes de começar, só gostaria de convidar vocês para que vocês pudessem se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida. Se vocês já leram algum desses livros ou têm vontade de ler qualquer deles, deixa aqui embaixo que eu gostaria de saber. Também me segue lá no Instagram, que é @guridosLivros. E se vocês forem fazer qualquer compra na Amazon, não esquece de usar meus links. Se vocês fizerem qualquer compra por eles, eu recebo uma pequena comissão e me ajuda bastante. Começando, eu vou fazer o seguinte, eu separei por séries, então eu vou começar com as séries e depois eu vou falar dos demais. Eu li 6 séries completas em 2022 e eu comecei mais 3. Eu li o quê? Eu li Harry Potter, eu li Percy Jackson, eu li Jogos Vorazes, eu li O Senhor dos Anéis, eu li Duna, eu li Fundação. Esses foram os que eu li completamente. Além disso, eu também comecei o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que eu li o livro 1 e o 2. Até o momento só tem até o 3, e se eu não me engano vão ser 4. Então assim, faltam 2, eu tô na metade. Eu li o primeiro livro da série dos Destruidores, Demolidores, alguma coisa assim, que é Coração de Aço, que é do Brandon Sanderson. E eu li A Cidade de Bronze, o primeiro livro de uma trilogia que eu não sei o nome. Os demais livros que eu li não tem continuação nem nada disso. Começando pelo início, então, eu li Harry Potter, foi uma releitura, talvez a minha, tipo, quinta releitura, ou sexta, eu não sei. Eu sei que eu reli em 2020, eu reli em 2021, eu reli em 2022, eu acho que eu tinha relido em 2017, talvez em 2015, talvez é a quinta ou a sexta. Harry Potter é uma história que eu gosto muito, todo mundo meio que conhece, não tem muito, assim, sinopse pra dar, mas é aquele tipo de livro que ele cresce com o tempo. Então, o primeiro livro é bom, o segundo livro é melhor, o terceiro é melhor, ele vai crescendo, a história vai crescendo, mas não fica aquele negócio, tipo, parece que é apocalíptico, tudo vai acabar, não sei o que, por mais que seja. Não fica com aquele tom muito apelativo, o fim do mundo. É um livro que tem personagens bem escritos, com personalidade. São personagens que são cativantes. A história como um todo gira muito bem, tem detalhes que vão se cruzando entre os livros e você vai pegando isso com o tempo. As adaptações nos filmes foram muito bem feitas, na minha opinião. As atuações são muito bem feitas, as imagens são bonitas, são filmes legais de ver e que tem, assim, um crescimento bom. Harry Potter é uma boa série pra ler, na minha opinião, porque é uma série concisa. Então, tipo assim, são 7 livros, não vai ter, tipo, mais livros depois, ou mais não sei o que, ou mais livros de contos separados, esse tipo de coisa. Então são aqueles 7 livros e você leu isso e acabou. Os livros têm bom ritmo, eu acho que o sistema de magia é muito interessante, é bem criado, os professores do Harry são legais, o Harry, que você vai acompanhando por ele, tem uma visão legal porque é em terceira pessoa. Então por mais que você esteja acompanhando o Harry, você não é o Harry, né? Tipo, você não tá ali pelos olhos dele. E algumas vezes eu acho que livros em primeira pessoa acabam atrapalhando um pouco, eu prefiro em terceira. Então eu acho que tem esse detalhe que é legal. E eu acho que é uma série ótima. Se eu não me engano, tem todos os livros disponíveis no Kindle Unlimited. Se eu não me engano, que é aquele serviço de assinatura de livros da Amazon. E se vocês tiverem interesse e não tiverem ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só clicar por ele. Mas se eu não me engano, estão todos os livros lá. Então também, tipo, você assina, faz o teste grátis e você pode dar uma olhada no livro 1 ou no 2. E também você encontra eles para comprar por preços bem razoáveis. A segunda série que eu coloquei aqui, que eu li ano passado, foi Percy Jackson. Percy Jackson eu acho que é uma boa série infanto-juvenil. Apesar que eu acho o livro 1 fraco, eu acho os outros livros melhores. O Maldição do Titã é meu favorito. Eu acho que ele é uma série infanto-juvenil legal. Você acaba vendo um pouco da fórmula do Rick Riordan. Então, tipo assim, os livros têm um pouco daquele negócio... Parece que tem, tipo, uma espécie de receita. No entanto, eu acho que são livros bons. Eu acho legal que ele resgata muita coisa da mitologia grega. Então, assim, para pessoas jovens ou mesmo adultas que não têm muito contato com isso, é uma forma fácil de você acabar aprendendo alguma coisa sobre mitologia. E os personagens são legais. O primeiro livro é o que eu menos gosto, porque eu fiquei com a impressão que cada capítulo você tá tendo uma guerra com um monstro diferente. Então, acabou um, você vai pro próximo, depois você vai pro próximo. Isso me incomodou um pouco, mas eu acho que são livros legais e eu gosto do fechamento da série. Eu gosto como no último livro, ele faz uma espécie de homenagem a todos os outros livros, então ele resgata personagens que apareceram em 1 ou 2 livros e não apareceram mais, e ele coloca eles ali juntos. Eu acho isso legal. O que eu não gosto de Percy Jackson é o seguinte, é que os livros são muito caros. Eu acho, assim, o novo box que tem eu não acho muito interessante, eu acho ele feio. As novas capas eu gostava mais das antigas. E os livros são caros pra caramba, então, assim, acho que fica meio complicado. E eu acho que o box é muito caro. Então, assim, é a minha única crítica em relação a Percy Jackson. O box deveria ser mais barato. Mas tirando isso, eu acho que são livros legais, eu acho que valem a pena. São livros legais pra dar de presente pra crianças, jovens e mesmo adultos. Eu me diverti lendo. E quando a série do Percy Jackson lançar, eu quero ler o primeiro livro antes de assistir, pra ver se ele consegue fazer uma boa adaptação em relação a detalhes que são importantes na história. O terceiro que eu coloquei aqui foi Jogos Vorazes. É uma história talvez um pouco batida, muita gente conhece
conhece. Jogos Vorazes fez sucesso naquela época que as distopias estavam, assim, bastante alta, então muita gente acabou conhecendo e lendo esse tipo de coisa. Mas eu gosto que esse livro é em primeira pessoa porque eu acho que a autora fez bem feito. Eu acho que não é todo livro em primeira pessoa que é bom, e eu acho que nesse livro o primeira pessoa combina. Eu gosto de ver os pensamentos da Katniss e acompanhar pela visão realmente dela. Acho que ela é uma personagem interessante. Eu gosto dos temas que são discutidos, eu gosto dos temas que Jogos Vorazes traz, e eu gosto que por mais que em alguns momentos pudesse ter aquele tom muito apocalíptico e esse tipo de coisa, não tem. A autora faz, eu acho que bem feito, na medida do possível, e eu acho que os livros, eles seguem uma trajetória boa. O livro que lançou há uns 2 ou 3 anos atrás, que é um livro nesse mesmo universo, que é sobre o Presidente Snow, esse eu li e esse eu não gostei. Eu não tenho vontade de reler, mas eu tenho vontade de assistir o filme, e eu vou assistir o filme quando o filme lançar. Mas o livro eu não gostei, eu achei que não tem um tom legal, mas em relação aos 3 que eu li no ano passado, eu gostei de todos, eu acho que são ótimos, e eu gostei muito de ter relido A Esperança, que foi, acho que o que eu mais gostei de reler ano passado, em relação a esses 3. Eu li O Senhor dos Anéis, eu gostei de todos, eu acho que é muito interessante o que o Tolkien faz, eu acho que é aquela história muito épica, muito famosa, as pessoas já assistiram os filmes, ou leram os livros, ou conhecem de alguma forma a história, e é aquele negócio, eu amo ou odeio, né, porque é muito comprido, porque tem muito detalhe, ou as pessoas gostam porque tem muito detalhe, porque é muito comprido. Eu acho que os personagens deles são bem construídos, eu acho que a ambientação é muito legal, eu gosto como no primeiro livro você vê mais pelos olhos de um personagem, e depois no livro 2 você vê pelos olhos de 2 personagens, mais ou menos, e depois no 3 continua mais ou menos a mesma ideia. O meu favorito foi o 2, eu gostei da forma como os amigos dele tiveram mais expressão, porque os amigos do Frodo acabavam sendo mais secundários no primeiro livro, mas no 2 eles têm bastante expressão e eu gostei disso. E foram livros que eu gostei muito. Eu acho que, assim, é o tipo de livro que você tem que ler meio que no momento certo, sabe? Não dá pra ler em qualquer momento, porque senão eles se tornam cansativos, porque eles são compridos. Eu li Duna no passado, eu gostei muito de Duna. Duna foi meu livro favorito do ano, com certeza, o livro 1. Eu gostei muito do 3 quando eu li, mas depois eu fiquei com um pouco de pé atrás. Mas eu gosto muito da ideia que o autor conseguiu construir em todos os livros. Tem uma discussão muito boa. O primeiro livro é excelente, eu gosto da ambientação no deserto, eu gosto daquele jogo de poder entre as famílias, eu gosto de toda a questão econômica discutida no livro, da necessidade que eles têm naquele planeta, e ao mesmo tempo como eles dominam e subjugam aquele planeta de uma forma que a população basicamente está morrendo. Eu gosto muito de tudo que envolve aquele livro, e é um livro que eu quero reler. Eu adorei o filme, e acho que talvez foi o principal motivo porque eu li os livros, e eu gostei da ambientação, gostei de tudo. Acho que são livros bons, mas assim como O Senhor dos Anéis, eu acho que é aquele tipo de livro que é muito épico, muito grande, muitos personagens, e que você tem que ler, tipo, no momento correto, porque senão você não vai conseguir ler, ou você não vai gostar do livro, e você vai acabar não dando prosseguimento, porque são livros com muitos detalhes. O que funcionou pra mim foi ter assistido o filme, porque daí eu fiquei a par de muitas palavras e expressões, porque esse livro tem muitas expressões criadas. Funcionou pra mim, talvez não funcione pra você, mas isso funcionou muito bem pra mim. Talvez a única coisa que me incomoda um pouco é o fato dele ter, tipo, 15 anos, então aquele negócio é muito jovem, mas ele não parece que tem 15 anos, ele tem muita maturidade, muito porque ele é filho do Duque, né? Então, assim, ele é de família rica e destinado ao trono, esse tipo de coisa. Então ele é mais maduro e precisa ser também pelo ambiente que ele mora. E eu acho que é um livro excelente. Eu também li Fundação no passado, eu li os 3 livros, e o que eu acho importante frisar sobre Fundação é o seguinte: Fundação é o tipo de livro que você tem que pegar o conceito principal, que é a ideia do Seldon, porque é bem assim, é um livro de ficção científica, porque a ideia principal é a seguinte: tem o Seldon, que ele é um psicohistoriador, e o psicohistoriador ele tem a capacidade de pegar a matemática, utilizar os eventos passados e presentes, e com isso fazer projeções futuras. E daí o Seldon consegue prever que o Império Galáctico vai cair, e que ele vai demorar, se não me engano, são 30 mil anos pra voltar, e ele tem uma solução de como fazer isso em menos tempo. E o que acontece é que se você se apegar aos personagens da história, você vai ficar muito frustrado, porque eles mudam constantemente. No primeiro livro eu acho que tem 5 ou 6 mudanças, no segundo eu acho que tem 3, e no terceiro eu acho que são 2 ou 3 também. Então você não acompanha personagens, você acompanha a ideia, e o importante desses livros é você ver como essa ideia ela é aplicada, como ele faz com que, por mais que tenha interferências, a ideia volte nos trilhos, né? Como é que ele vai fazer com que o plano dele dê certo. São livros bons, são livros rápidos. Se eu não me engano, o primeiro tá disponível no Kindle Unlimited. Eles têm, tipo, em torno de 300 páginas cada um. Tem personagens interessantes, mas o importante são as ideias, e eu acho que as ideias deles são bem desenvolvidas. Foram livros que eu gostei. Se eu não me engano, tem 2 que se passam antes e 2 que se passam depois, e que eu até já pensei em ler, mas quem sabe mais no futuro. Eu quero ler alguma coisa desse autor, né, do Asimov esse ano, que eu gostei da forma como ele escreve, eu gostei da forma como ele faz com que as ideias vão acontecendo e vão progredindo durante a história. E eu acho que Fundação foi, tipo, um livro bom, uma série legal, bem concisa. Ela não é, tipo, tem altos e baixos. Eu acho que ela é bem fechadinha. Tem uma coisa no segundo livro que me incomoda um pouco em relação ao personagem que eu não gostei tanto, mas como eu acho que você tem que se focar bem menos nos personagens do que na história, eu também acabei relevando um pouco. Eu li o Clube do Crime das Quintas-Feiras, o livro 1 e o livro 2, e o Clube do Crime das Quintas-Feiras, na minha opinião, é exatamente o contrário de Fundação. Porque acontece o seguinte, você acompanha esses idosos que
que eles moram num lar de luxo, eles gostam de resolver crimes, são 4 deles, 2 homens e 2 mulheres. E, de repente, acontece um crime de verdade, e a história acompanha esses idosos enquanto eles estão tentando resolver esse mistério. Só que eu acho que o mistério é a parte talvez menos interessante da história. Eu acho que o mais interessante é os idosos, a forma como eles interagem, as amizades deles, tudo que tem a ver com esses idosos eu acho que é a parte interessante da história. O mistério é legal e tudo mais, talvez o cordão que vai levando a história, mas eu acho que é a parte mais, assim, talvez desinteressante da história. Não é que é desinteressante, mas eu acho que os personagens são a parte mais importante. Então, diferente de Fundação, que a ideia é o importante, tipo, o plano geral, eu acho que nesse livro o plano geral talvez é o menos importante, o mais importante são os personagens, que foi o que me fez ler o livro 2, e eu também gostei do livro 2. Acho que ele desenvolve bem os personagens, e eu tenho vontade de continuar a série, se eu não me engano vão ser 4. Então, provavelmente só tenho mais 2 livros pra ler, mas eu quero ver como é que vai ser o desfecho desses idosos, porque também, querendo ou não, um livro de mistério com idosos, uma hora ele acaba, né? Tipo assim, não tem como progredir eternamente, que nem se o detetive tivesse 20 anos. Eu li Coração de Aço, foi o primeiro livro do Brandon Sanderson que eu li em dezembro do ano passado, e eu gostei muito. Eu gostei da forma como ele desenvolveu essa história. A ideia principal da história é mais ou menos isso. Tem esses super-heróis que deveriam salvar a humanidade, né? Eles têm poderes diferentes, características diferentes. Não são exatamente heróis, mas é como se fossem. E eles subjugam as pessoas. Então tem essa cidade, na qual o Coração de Aço, ele, tipo, manda na cidade, e ele tem mais uns 3 ou 4 ali principais que estão em volta dele, que são outros super-heróis e que também ajudam ele para que ele tenha poder sobre a cidade. Então você acompanha basicamente um grupo que vai tentar destruir o domínio do Coração de Aço. Eu gostei da forma como a história é conduzida, eu gostei dos personagens, mas eu gostei muito das cenas de batalha, porque não é algo que eu costumo gostar. Eu acho que cenas de batalha em livros geralmente são desinteressantes, eu não gosto, eu acho que, não sei, não consigo imaginar tão bem, mas eu fiquei com a impressão que esse autor ele consegue realmente colocar cenas de batalha de uma forma interessante e que elas se desenvolvam bem e que tenham um bom ritmo. Eu quero ler o livro 2 e o 3 esse ano, provavelmente eu vou ler, e daí depois eu quero ver se ele continua com esse ritmo. Eu li agora esse mês que passou, eu li Elantris e eu gostei de Elantris. E eu acho que esse autor tem essa característica de conseguir fazer cenas de batalha ou de guerra, uma forma que é interessante. Dá pra ver que teve uma progressão, já que Coração de Aço é um livro bem mais recente dele do que Elantris, então dá pra ver que em Coração de Aço isso é melhor, mas eu ainda assim eu achei que ele faz boas cenas de batalha, e essa foi uma das coisas que me chamou a atenção no livro. E eu também gostei dos personagens dele, ele monta personagens que são interessantes, que têm personalidade. Eu acho que é uma coisa importante para livros no geral. Eu li Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, foi o primeiro livro dela que eu li, e eu gostei bastante. Eu gostei da ambientação, que é nessa ilha, que se chama Ilha do Soldado. Essas 10 pessoas são chamadas pra lá e nenhuma delas se conhece, e daí de repente vão acontecendo assassinatos, né, a ideia do livro. Eu gostei da forma como a história é conduzida, como, tipo, você não consegue confiar em ninguém. Ao mesmo tempo que você acha que a pessoa A ou a pessoa B podem ser os assassinos, a pessoa vai lá e morre, então, tipo, você vai sendo constantemente enganado, e acho que isso é uma das características dessa autora, né, da Agatha Christie. Mas eu gostei do livro, e eu achava que o livro não ia meio que ser nada, porque ele tá sempre em promoção, eu vejo ele toda hora em promoção por R$10, e eu achava que, porque tava sempre R$10, o livro era bem fraco, mas na realidade não, eu gostei, e eu quero ler algum outro livro da autora esse ano, porque eu fiquei interessado no estilo dela. A história é legal, não é nada emblemático em relação a você conseguir lembrar dos nomes dos personagens, mas eu lembro da história, eu consigo visualizar o que aconteceu. Eu acho que ela conseguiu descrever os ambientes de uma forma boa, porque eu consegui visualizar muito bem na minha cabeça como as coisas iam acontecendo, e a história ainda tá na minha cabeça, eu consigo lembrar de como ela aconteceu, então acho que foi um livro realmente bom. Eu li Devoradores de Estrelas, que é um livro muito legal de ficção científica, mas é uma ficção científica diferente. No livro você acompanha um astronauta que ele tem que salvar a Terra, é a missão dele, né? Aquela coisa um pouco clássica. Mas pra mim a diferença desse livro é que não é só esse negócio de salvar a Terra, tem uma carga emocional e você realmente se conecta com o personagem, você vai andando com ele e você vai tendo alguns flashbacks dele, então você vai sabendo da vida dele, não é só o que tá acontecendo na nave, mas também o que aconteceu no passado dele, e o passado dele é muito interessante. Eu achei que é um livro bem escrito, eu acho que tem humor em muitas partes, eu acho que tem drama em outras. Eu achei um livro muito bom, eu acho que é um livro bem completo, ele vai tanto, tipo, pra parte cômica quanto pra parte mais dramática, eu acho que tem um arco interessante da história. Eu gostei, é um livro que eu faria uma releitura tranquilamente, tanto que foi por isso que eu comprei outros livros do autor. Um deles eu tentei ler e não gostei muito, que foi Artemis, mas eu ainda quero ler Perdido em Marte. E pra mim, no livro do Devoradores de Estrelas, o autor faz algo muito legal, que foi, tipo, me manter realmente conectado com a história, mesmo não sabendo absolutamente nada. Talvez ele tenha algumas explicações que incomodem algumas pessoas em relação a ficar explicando muitas coisas de física e biologia e como funciona o motor e esse tipo de coisa, mas isso é coisa que você só vai continuando, você não tem que realmente saber dessas coisas, ele só gosta de fazer esse tipo de descrição. Na minha opinião, não atrapalha, mas talvez incomode algumas pessoas. Eu li Uma Princesa de Marte também, eu nunca tinha lido esse livro, eu já tinha assistido o filme, se eu não me engano, que acho que é John Carter Entre Dois Mundos, se eu não me engano esse é o nome do filme. É um livro legal, não é tipo assim, nada de outro mundo, mas eu achei bem divertido, acho que
que é uma leitura muito rápida, agradável enquanto tá acontecendo, um tanto esquecível, mas eu acho que é um livro legal, que se você só quer pegar alguma coisa pra ler que seja rápido, divertido, eu acho que esse é um bom livro. A história acompanha esse homem que ele mora nos Estados Unidos, eu acho que é tipo no Texas, alguma coisa assim, e daí de repente ele vai parar em Marte, e daí você vai acompanhando as experiências dele, o tempo que ele tá lá, como o único humano em Marte, e as loucuras que acontecem entre os povos e guerras e esse tipo de coisa. Tem uma parte romântica, tem parte de aventura. Eu achei que foi um livro divertido. Não é aquele livro que eu fiquei lembrando muito, mas eu acho que foi um livro bom. Vidas Muito Boas foi um livro que eu reli ano passado. É um livrinho pequeno, é da mesma autora de Harry Potter, e na realidade ele não é um livro, né? Ele é a transcrição de um discurso que ela deu em Harvard, que foi transformado em livro. É aqueles livros com frases legais, tipo, vai dar tudo certo, acredite, poder das palavras, esse tipo de coisa. Achei que é uma leitura legal. Eu já vi ele por bons preços, eu acho que vale a pena. E é um livro que tem frases legais e bem motivacionais. Eu li Ponte pra Terabithia também ano passado. É muito igual ao filme. Se você já assistiu o filme, acho que tem um filme talvez de 2006 ou 2008. O filme é muito fiel ao livro realmente. Mas é um livro legal, trata de alguns assuntos interessantes. É um livro infanto-juvenil, assim, pra não falar que é infantil. Trata de alguns assuntos sobre bullying, sobre perdas, sobre dificuldades de relação com a família. É um livro legal, tem umas partes tristes. É um livrinho bem pequenininho, deve ter talvez umas 150 páginas, 160. Passa bem rapidinho e eu achei que foi uma leitura bem boa. Alice no País das Maravilhas foi uma releitura que eu fiz ano passado. Eu achei divertido. É um livro que eu gosto do filme também, gosto do filme de desenho animado e do filme com pessoas, apesar que eu nunca assisti Alice através do espelho. Eu acho que é um livro legal, tem um ritmo rápido, a Alice é uma personagem interessante, o lugar é muito interessante. Eu acho que vale a pena se você nunca leu, e os filmes também valem a pena. E por fim, eu li Boas Esposas, que é a sequência de Mulherzinhas, que tem um filme que, se eu não me engano, é Adoráveis Mulheres. O filme é ótimo, Mulherzinhas é muito legal, mas Boas Esposas eu acho que perde completamente o ritmo. O filme, se eu não me engano, ele é uma adaptação que junta tanto Mulherzinhas quanto Boas Esposas, mas eu acho que Mulherzinhas é muito mais interessante. Você acompanha a vida dessas garotas, que o pai tá na guerra, se eu não me engano, Guerra Civil Americana, e a vida delas é uma vida bem normal, mas você vai vendo, tipo, as dificuldades, as alegrias, elas conseguindo emprego, elas ajudando as outras pessoas, crescendo e se desenvolvendo. O segundo livro eu acho que perde esse ritmo, não foi tão interessante pra mim, mas eu ainda acho que foi uma leitura bem razoável, não é ruim, mas eu acho que o primeiro livro é bem melhor. Mas ainda assim eu achei legal, e eu acho que vale. Se você nunca leu ou assistiu, eu recomendo que você pelo menos assista o filme, porque o filme é muito bom, é bem atuado, a história é interessante. Então eu acho que é isso, gente. Eu não coloquei todos os 45 livros, eu acho que deve ter uns 35 livros que eu coloquei aqui, que eu acabei falando. Os outros eu decidi não colocar, mas eu acho que foram boas leituras. Esse ano eu continuo com a mesma meta do ano passado, que é ler 30. Eu acho que 30 é um bom número pra mim, não é nem de mais, nem de menos. Funcionou ano passado. Se esse ano eu conseguir ler mais que 30 vai ser ótimo. Se conseguir ler menos, também tá tudo bem. E acho que no ano passado eu fiz uma coisa que me ajudou muito, que foi o seguinte: cada livro que eu leio, eu coloco uma nota no telefone com algumas coisas que eu gostei, ou que eu não gostei, ou coisas que aconteceram, porque depois as coisas vão sumindo da cabeça, e pra não esquecer esses detalhes, ou as partes que eu achei interessantes, eu coloco numa nota no telefone que me ajuda a lembrar também. É isso, gente. Até o vídeo da semana que vem.